E aí, pessoal, tudo bem? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, nós estamos estudando, refletindo, meditando, lendo as mensagens contidas neste livro, Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo autor espiritual é Emmanuel. Hoje nós vamos ler a mensagem de número 22, intitulada Inconstantes. Como a gente sempre diz aqui, Emmanuel ele pega uma passagem e a comenta. A passagem de hoje é de Tiago, capítulo 1, verso 6. Porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Eu sempre gosto de compartilhar com os meus irmãos, com os meus amigos, quando nós comentamos a mensagem do Evangelho, o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina espírita, as lições evangélicas expressam miríades, inúmeras leis universais imutáveis. De certa forma, o objetivo é mostrar a compatibilidade entre tudo aquilo que existe no universo. Deus, Criador, o nosso Pai, assim chamado por Jesus Cristo, o Espírito, o princípio inteligente e a matéria. Nada de sobrenatural, tudo vem ao nosso encontro para mostrar princípios, valores. E quando nós abraçamos esses princípios, esses valores, quando nós nos acomodamos, não no sentido pejorativo, mas quando nós nos adaptamos ou obedecemos às leis universais, obviamente, a nossa vida muda para melhor. Às vezes nós repetimos incessantemente o desafio proposto por Emmanuel a Chico Xavier. Disciplina, disciplina e disciplina. Parece que é algo assim árduo, difícil por demais, mas a disciplina é o caminho para a nossa prosperidade em tudo aquilo que nós fazemos. E Emmanuel vem falar sobre aquele que duvida, aquele que é inconstante. E ele começa dizendo o seguinte: inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Ou seja, com a minha arrogância de tentar explicar o que Emmanuel compartilha conosco, mas eu penso que é necessário que duvidemos, que questionemos, que pesquisemos. É necessário irmos ao encontro do conhecimento. É preciso que nós duvidemos, que perguntemos. E não só perguntemos, que abracemos o propósito de procurar as respostas. A dúvida, nesse sentido, é necessária. Entretanto, Emmanuel continua. Tiago se refere aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Ou seja, como que nós iremos receber os benefícios divinos se a nossa conduta ela é inadequada ou ela se mostra afrontosa aos valores substanciais da vida? Precisamos entender
a natureza, precisamos entender Deus, adequando a nossa postura àquilo que nos encaminha para o melhor. A dúvida, a pesquisa, a experiência é necessária, mas a inconstância, a indisciplina, ela é por demais prejudicial. Quando nós fomentamos a dúvida, nós recebemos em troca insegurança. Como diz Emmanuel, quem se procura transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos. Olha que interessante. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos. E ele continua: mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. A lei de causa e efeito, a nossa postura leviana, a nossa conduta indisciplinada. Quando nós abraçamos condutas equivocadas, pecaminosas, condutas que não se adequam às leis universais, a leviandade, então, prejudica todos os nossos caminhos, a indisciplina, mormente nas posições de trabalho, até mesmo nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. As pessoas hoje sentem que nós não podemos refletir sobre a nossa postura e perguntarmos-nos se a nossa infelicidade não decorre da conduta indevida. Precisamos questionar. Precisamos nos perguntar. Agora, o Evangelho vem mostrar para nós que nós precisamos viver em harmonia com as leis universais. A disciplina, abraçar os valores morais, refletir sobre a melhor conduta, atender à vontade de Deus, nos favorece. Então engana-se aquele que vai a uma igreja, uma casa espírita, para resolver seus problemas transitórios sem cuidar da própria conduta, sem prestar atenção na mensagem evangélica que está sendo comentada, sem alimentar o propósito de estudar o Evangelho de Jesus Cristo, sem alimentar o propósito de caminhar de forma digna, de acordo com o universo, de acordo com as leis imutáveis. E Emmanuel deixa bem claro quando ele diz: para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. A gente nota que muitos irmãos nossos, nós, às vezes, exercemos determinado trabalho sem a preocupação de aprimorar o exercício da nossa profissão. Aquele que se dedica a conhecer o trabalho que executa, aquele que procura aprimorar a disciplina, a educação de seus filhos, aquele que procura olhar para si mesmo e procurar cada vez mais se conhecer, nós vamos percebendo que não é de uma hora para outra que nós vamos nos conduzir com acerto, muito menos analisar a vida alheia com acerto se nós, às vezes, não sabemos, através da experiência, entender as circunstâncias, as condições, tudo aquilo que envolve o viver. A constância, a análise. Emmanuel deixa bem claro que necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo. Veja bem, Emmanuel está nos dizendo que se nós queremos
conseguir algo produtivo, nós precisamos confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo de Deus. Estes dias eu estava assistindo uma entrevista daquela atriz, Vanessa, que ela participou do filme As Mães de Chico Xavier e também do filme Nosso Lar 2, Vanessa. E ela disse que certa vez alguém lhe perguntou: "Você acredita em Deus?" E ela respondeu: "Acredito." E perguntou: "Por que você acredita em Deus?" E ela respondeu: "Porque eu quero." Quantas pessoas não abraçam a convicção em Deus pela dúvida, pela insegurança? Quantos são aqueles que decidem: eu quero acreditar em Deus? Por quê? Porque observando, analisando, tudo se mostra coerente, harmônico. O caos não existe. Então, mesmo que nós não consigamos comprovar ao outro de que Deus existe, e se até mesmo nós não conseguimos demonstrar de forma analítica, através da experiência científica, até mesmo através da meditação metafísica, da análise metafísica, nós precisamos decidir: eu quero acreditar em Deus. Como diz Emmanuel, necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Nós já nos perguntamos se aquilo que nós fazemos edifica, nos ajuda, edifica a nossa vida? Ou será que nós trabalhamos por obrigação? Me parece que Dr. Inácio Ferreira diz que aquele que trabalha sem sorrir, o trabalho sem sorriso é uma tortura. E é verdade. Toda e qualquer atividade, quando nós desenvolvemos ela confiando sinceramente na sabedoria e na bondade de Deus, do Altíssimo, nós iremos amar aquilo que nós fazemos. Nós entenderemos o motivo de estarmos aqui e, acima de tudo, teremos a necessidade de nos vincular a alguma causa que nos ajude e que nos edifique. Emmanuel, nesta mensagem, ele ainda deixa bem claro: os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma parte para outra parte. Se nós não temos constância, se nós não sabemos para onde nós vamos, qualquer caminho serve. Será que qualquer destino nos é favorável? O Evangelho de Jesus Cristo se nos mostra o norte. Jesus Cristo se nos apresenta o guia seguro. Nós precisamos saber para onde nós vamos. Se nós duvidamos, se nós nos posicionamos de forma vacilante, nós seremos como a onda do mar, que é levada pelo vento, atirada de uma parte para outra. Emmanuel deixa bem claro para nós que quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. É necessário que a inquietude nos avizinhe, ou que fomentemos a inquietude no sentido de pesquisar, de analisar, de conhecer, mas esta inquietude, a dúvida, a insegurança, ela é doentia. Todo e qualquer propósito abraçado com constância, todo e qualquer ideal acalentado com perseverança, surte, produz frutos. Emmanuel deixa bem claro que Deus, nosso Pai, o Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para
administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. Tenhamos certeza, meus irmãos, tenhamos convicção de que a dádiva chegará. Mas, como diz Emmanuel, mas depende de nós, da maneira pela qual nós procedemos na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem o qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Veja bem, o divino poder, Deus nosso Pai, ele se depara com obstáculos naturais para exprimir em nosso caminho. Deus nos ama a tal ponto que respeita até mesmo a nossa liberdade. Se nós duvidamos de nós mesmos, o que nós iremos construir? Agora, se nós temos convicção de que Deus nos ama, de que Deus é sábio, todo-poderoso, que Ele está no leme, se continuamos trabalhando perseverantemente, com constância, convictos e balizados por valores morais, pelas leis naturais, o sucesso ele é inevitável. Mas veja bem, não abracemos conceito equivocado de sucesso. Nós estamos aqui para a ascensão espiritual. Aproveitemos a nossa vida e não duvidemos de que Deus nos ama. Sejamos disciplinados, sejamos constantes, perseveremos. Quantas pessoas não conseguem êxito porque são levianos, inconstantes, indisciplinados? Não pensemos que o Evangelho de Jesus Cristo veio ao nosso encontro para resolver de forma sobrenatural os nossos problemas. Até mesmo Jesus Cristo disse que Ele aliviaria o nosso sofrimento. Ou seja, nós precisamos enfrentar os nossos obstáculos e precisamos usar todos os nossos recursos com fé, com perseverança no Altíssimo, a certeza de que Deus está ao nosso lado. E tenhamos a certeza de que a prosperidade e o sucesso espiritual é o nosso destino. E não esperemos para ser feliz amanhã. Sejamos agora, fazendo com amor tudo aquilo que nós executamos. Pensemos nisso.